amigo. Que alegria que deu certo de você estar liberado, com a sua escuta ativa, para essa mentoria aqui, gratuita e com muito amor, tá? E com muito amor no coração e com muito conhecimento. Nosso encontro está sendo gravado, não sei se você está vendo aí. Com qual Uhum. objetivo que esse nosso encontro está sendo gravado? É para que realmente a nossa experiência, todo o meu feedback, o meu conhecimento e as transformações que você vai ter no seu resultado possa inspirar outras pessoas também, tá bom? E o poder da Não, internet é exatamente isso. E mais uma coisa que eu quero falar com você, aqui o intuito não é falar de produto, não é falar de seguradora, e sim das suas dificuldades. Por quê, show. Rodrigo? Eu não sei se você sabe, mas eu por 8 anos eu atuei como vendedora de seguro de forma exclusiva de uma seguradora de grande porte. E eu no meu começo eu tive muita dificuldade. Eu acho que acredito assim, um pouco até diferente das suas dificuldades, porque você me falou que você teve bastante sucesso nos seus primeiros meses. E eu não, eu tive muito mais nãos do que sim. E aí, depois de 9 meses, eu descobri uma maneira de ter resultado e eu me tornei, nos últimos 20 anos, a única mulher campeã. Mas o mais difícil não foi ser campeã. O mais difícil foi, durante tanto tempo, me tornar entre as melhores vendedoras de seguros do mundo. E eu não estou falando para você somente de ter resultado, e sim de consistência e confiança. E depois de um tempo, hoje, por sinal, hoje, dia 21/1 de 2021, faz 2 anos que eu estou morando em Vancouver com a minha família. E pessoas começaram a me procurar pedindo ajuda para eu poder passar o meu conhecimento sobre esse tema. E a gente acabou se encontrando pelas redes sociais. Então eu quero deixar registrado aqui que esse encontro ele está sendo ao vivo e não tem nada combinado. A única coisa que eu sei de você é que você é apaixonado por seguros, que você é um super pai, porque você falou para mim que só poderia ter esse encontro depois dos seus filhos dormirem, e que Sim. você quer estar aí protegendo famílias e levar a proteção para os seus clientes de forma muito eficaz. E eu tô aqui, só para você entender, com a minha caneta e com o meu caderno. Então, esse nosso bate-papo, se você vê que eu estou olhando para baixo, é porque enquanto você fala, eu não quero perder nada, eu quero que realmente esse encontro seja produtivo para você, para que depois eu possa te responder com mais assertividade, tá? Então, se Perfeito. você vê que eu estou anotando, é por conta disso. E Tá aí, bom. agora eu quero que você me fala, como que você me conheceu? O porquê que você está confiando em mim de estar aqui essa 1 hora comigo, ao invés de estar na sua casa assistindo Netflix? Conta pra mim. Boa pergunta. Primeiramente, Marcela, quero te agradecer, né? Eu sei que essa mentoria foi sorteada aí, mas, poxa, é um prazer enorme estar aqui com você, de verdade. Até brinquei com a minha esposa hoje, eu falei, olha, vamos fazer essas crianças dormir rápido, porque eu quero estar liberado para aprender mais um pouquinho, né? Que é importante, ainda mais com uma pessoa igual a você. Como eu te conheci? Vamos lá. Eu fui contratado, eu fui, na verdade, comecei a vender seguro de vida em setembro de 2019, né? Meu primeiro mês, na verdade, na rua, nessa atividade, foi em dezembro, né, de 2019. Antigamente, antes de eu entrar e começar para este ramo, eu era gerente geral de uma plataforma jurídica de um banco multinacional. E aí, no escritório que eu faço parte, todas as pessoas assim que iam dar treinamento usavam você como referência. Tipo, poxa, tinha uma pessoa que trabalhava aqui, que, poxa, era assim, fazia um assim, falava com o cliente de tal forma, tinha tal resultado. E isso me gerou curiosidade. Eu falei, nossa, mas, né, quem que é essa pessoa? Eu preciso descobrir quem que é. Foi quando eu procurei no Instagram e um dia, na verdade, apareceu você falando, né? Poxa, você quer saber mais como comercializar seguros e tem dificuldade, enfim. Aí eu relacionei o nome, eu falei, cara, eu tenho quase certeza que é ela. Aí eu te segui. Aí, quando você começou a acompanhar agora, eu tenho certeza que é ela. Foi assim que eu comecei a te seguir, devido a muitas pessoas usarem você de referência para muitas coisas, entendeu? É de verdade, estou sendo muito transparente aqui. Muitas pessoas te usavam como referência
em alguns treinamentos, falavam de você, porque até onde eu sei, foi a única mulher a ser campeã em um ano, então usavam muito você como referência pela tua alta produtividade, né? Pela tua alta atividade, na verdade. Eu acho que no nosso segmento, acho que você vai concordar comigo, o maior desafio é você ter continuar tendo uma alta atividade enquanto o tempo vai passando, né? Uhum. Mas foi dessa forma que eu te encontrei. Não, sensacional, que bom. Eu acredito muito, muito que os nossos caminhos não se cruzaram em vão e eu estou muito feliz de você ter sido sorteado. Vai ter mais uma mentoria gratuita daqui uma semana com o Caio, que foi o segundo sorteado. E me diz uma coisa, Rodrigo, eu sei que você está acompanhando meus insights do Telegram, as minhas aulas do YouTube e todo o meu conteúdo Sim, gratuito do Instagram. Você teve algum sim. insight valioso que você já colocou em prática e você viu o resultado do que eu falei? Teve um que eu estava para fechar um seguro com um cliente que eu apresentei para ele, eu atendo muito aqui na região do interior de São Paulo, e uma vez eu vi você falando no Telegram, que uma vez você usou, né? O cliente estava, poxa, quero pensar, quero pensar, quero pensar. E aí você disse que usou e falou para ele assim, olha, se você não tivesse certeza que você não voltaria para tua casa hoje, você falaria não para mim nessa reunião? E aí o cara fechou. E aí, no caso, eu estava lá, poxa, esse cara eu já tinha abordado ele, a gente tinha feito uma outra reunião, e aí ele falou para mim, cara, eu não consegui ver com a minha esposa, a mesma história, né? Ela sempre se repete, né? Então aí eu falei, cara, eu preciso dar, sei lá, eu tenho que usar alguma coisa, de alguma estratégia para poder fazer esse cara pensar, porque o nosso trabalho é isso, né? Falar o que a pessoa não é que ela, às vezes ela não quer ouvir, mas o que ela precisa ouvir, né? Essa é a verdade. E aí eu falei, cara, mas veio de bate pronto, assim, eu falei, eu vou falar isso. Na hora que ele estava na minha frente, eu parei, fiquei sério, olhei no fundo do olho dele, ele é pai, eu sou pai também, falei para ele, cara, se você tivesse certeza que você não ia voltar para tua casa hoje, você falaria não para mim, se ia postergar de novo um fechamento como esse? Aí ele falou, não. Eu falei, então, preciso te falar mais alguma coisa? Ele falou, não. Daí ainda Hum. ele fechou o dele e mandou eu passar na empresa da mulher dele para pagar da mulher dele. Gente, que lindo, que legal, que legal. E olha, Rodrigo, é uma promessa que eu tenho comigo, só para você entender. Eu, como eu te falei, estou 2 anos aqui no Canadá. O meu intuito não era compartilhar o meu conhecimento sobre seguros. Eu vim com um propósito de aprender o inglês, que é uma pendência na minha vida, é um sonho pessoal. Só que Sim. desde março do ano passado, as pessoas começaram a me procurar. Depois que eu fiz uma live com a Nanda, que é uma pessoa que tem bastante expertise da área comercial, ela me convidou para falar da minha trajetória. E assim, muitas pessoas começaram a me conhecer e pedir ajuda. E foi desta maneira que nasceu o Fluente em Vendas. Então, eu tenho um legado como vida, eu adotei isso como legado. E é por isso que eu estou compartilhando tudo muita coisa de forma gratuita, de transformar as vendas de seguro. Porque é o seguinte, eu fui capaz de ter um volume de mais de 1.000 apólices, 1.492 apólices. Eu deixei nessa seguradora 1.492 apólices que outros profissionais deram continuidade e conseguiram ter resultados que antes não tinham. Então, conforme deram continuidade nos meus atendimentos, começaram a ter resultado. E aí, o que eu comecei a falar? Poxa, se eu conseguir ajudar 6 pessoas, pensei nisso, se eu conseguir ajudar 6 corretores de seguros, vendedores de seguros, eles terão mais chance ainda de entregar a proteção familiar para os clientes, que essa é a minha intenção, é de que o Sim. Brasil seja protegido. Eu recebi uma informação dentro lá do Fluente em Vendas, de um dos meus mentorados, que apenas 20% da população brasileira tem seguro de vida no Brasil. Olha que legal. Olha que mercado De fértil. mercado, não? É. É. E aí eu tenho uma visão que é o seguinte: existem poucos motivos das pessoas não se tornarem protegidos, de não ter um seguro. Poucos motivos. E aí eu quero perguntar para você: os nãos que você teve esse ano, vamos falar desse ano que está mais fresco na sua cabeça. Os nãos Sim. que mais te marcaram, porque eu sei que o não, ele é dolorido, porque a gente entrega a verdade para o cliente. A gente pensa no melhor produto para o cliente. Mas os nãos que você teve, quais são as principais dificuldades que você tem
para reverter esses nãos em sim? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu quero te fazer é o que você acredita que nesse bate-papo nosso eu posso te ajudar? Aproveite, porque não tem nada salvo, não tem nada programado. Eu quero te ouvir e poder te entregar o que você precisa nesse encontro. Legal, Marcelo, vamos lá. Ó. Isso é importante. Vou te falar o que aconteceu há 2 semanas atrás. O não, eu já, assim, o não faz parte da nossa rotina, né? Então, assim, e aí o que acontece? Acho que um não que mais me dói, vamos dizer assim, que eu falo, cara, mentira, que de novo essa conversa. Esses dias mesmo eu fui para uma região aqui, viajei 3 horas, fiz uma abordagem com o cliente, uma recomendação de um outro cliente. Poxa, é um cara que precisa muito, tem um filho que é especial e depende totalmente dele. Inclusive, ele está vendendo o negócio dele para ficar com o filho. E falei para ele, falei, amigo, é isso aqui que vai resolver o seu problema. E assim, de verdade, eu não tô, até falei para ele, falei, cara, independentemente do valor de pagamento, isso aqui, eu falei para ele, isso aqui é uma missão de vida que eu tenho hoje. Aí apresentei para ele, olhei para ele e falei, cara, é você que toma as decisões? Ele falou, sou eu, fica tranquilo. Eu falei, então show de bola. Na hora que eu fui para o fechamento, ele me fala que foi mostrar para a esposa, e a esposa, que não participou da reunião, falou que não queria contratar, porque ouviu uma gerente de um banco falar que não deveria contratar algo desse tipo. Tipo assim, uma terceira pessoa influenciando numa decisão que acho, para mim, é uma decisão mais importante de qualquer planejamento financeiro. Então, assim, o que mais me dói é quando o cara ele toma a decisão sozinho de comprar um carro, de comprar um imóvel, de comprar qualquer tipo de coisa. Quando a gente vai falar de algo tão sério, o cara fala que a esposa não deixou ele comprar. E aí, assim, a gente tem que tentar tirar do cara de uma forma educada, assim, Com poxa, mas empatia, né? com empatia, falar para ele, mas, poxa, eu falei para ele no carro, falei, cara, ela tinha que ser a maior interessada, porque sem você, o impacto é geral. Então, assim, um não que eu recebo, que eu fico chateado, vamos dizer assim, é o famoso, vou falar com a minha esposa, ou minha esposa não quer contratar. Assim, cara, Tá. para mim isso não desce, para ser bem sincero, né? Não desce. E esse é um deles, né? E a gente sempre pergunta, né? Poxa, você toma a decisão sozinho? Muitas vezes eles falam, não sou eu que tomo a decisão. E quando você leva, o cara fala, não, mas então, agora tem que ver com a minha esposa. Aí você dá aquele famoso outra reunião para daí a esposa, ele falar que a esposa viu e achou que no momento não é interessante. Tipo, você entende, Marcelo? Você deve ter passado por isso também, né? Sim, sim, com certeza. Agora é o seguinte, vamos usar isso como estudo de caso, porque você Aham. comentou comigo que é algo que é muito presente na sua rotina, e eu tenho certeza, eu estou sentindo aqui no meu coração que se a gente resolver isso, você já vai resolver mais do que 50% dos seus nãos, certo? Então Certo. imagina o seguinte, o que eu faço com os meus mentorados dentro do Fluente em Vendas? É a gente se aprofundar nesses estudos de caso com muita Uhum. profundidade, e é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Vamos começar. Eu sei que é uma redundância isso que eu vou falar, mas vamos começar do começo. Vamos pegar esse cenário que você falou e vamos falar da recomendação, tá? Quem que recomendou esse cliente? Ele fechou com você? Fechou. Ótimo, Fechou dele e da excelente. esposa. Agora, quero que você fale para mim. Esse cliente que ele te passou essa recomendação, como que ele passou essa recomendação? Qual que foi, o que você tinha dessa recomendação? Conta para mim. Legal. Toda vez, assim, eu tento, porque eu vou te falar, já é uma dificuldade, até que eu quero te perguntar como você fazia, então tem que ter alta atividade, que é o seguinte, eu tenho dificuldade em recomendações. Eu tenho, assim, os clientes me gostam muito do meu trabalho, só que o que acontece? Eu não sou aquele cara chato, né? Eu não fico, aí eu pergunto para o cara, cara, tem pessoas que você gostaria que eu apresentasse, poxa, pessoas que você se importa. E a gente sempre escuta, eu vou pensar e te falo depois, ou tem sim, eu só preciso parar aqui para ver, porque a maioria dos meus clientes são empresários. Então, poxa, o cara parar no meio do dia para ficar. E aí eu falo, então beleza, você me passa. Aí eu tento, depois, no segundo momento, pegar e acaba passando o time, né? Só que quando eu tenho as recomendações, que aí eu vou chegar nesse cara, esse cliente que se tornou falou, cara, eu tenho algumas pessoas que eu quero que você converse.
E ele foi me passando, eu sempre falo, fulano, legal, eu fui um dia na casa desse cara, eu acho que eu fiquei umas 4 horas pegando nome por nome, perguntando, legal, esse cara, me conta, ele é o quê? Ele trabalha com o quê? Ele tem empresa, tem filho, para pegar exatamente o perfil do cliente. E aí, antes de eu entrar em contato, esse meu cliente ligou para ele e falou, cara, tem um amigo meu, desenvolve um trabalho comigo, eu acho muito importante você ouvir que eu tenho, fiz para minha família e você precisa. E eu só entro em contato, Marcelo, eu acho que isso aí eu acho que sem isso não se torna eficiente. Quando o cara que me recomendou, que passou o contato, entra em contato dizendo que eu vou ligar. Senão eu não ligo. Eu não ligo Ótimo, antes. excelente. Mas o que eu quero saber é o seguinte: quais eram as informações que você tinha desse cliente? Não vamos falar o nome do cliente, vamos pensar que Tá ele é o bom, João, tá? tá bom. Quais são as informações que você tinha? Quando você anotou lá no seu caderno de recomendação, você anotou o nome dele, o que mais você anotou? Conta pra Eu mim. anotei que ele era empresário, que ele era bem capitalizado e que ele tinha um filho especial. Ponto. Tá. E você perguntou o nome do filho? Perguntei. Você sabia as características desse seu cliente? Do filho, você fala? Não, do cliente, do João. Não. Você sabia os valores desse cliente, os valores morais desse cliente? Não, também. Tá, então anota a primeira coisa agora que você vai Uhum. fazer. Agora, pode anotar, por favor. Tá bom, tô anotando. Nas suas recomendações, a gente vai fazer aqui um treinamento, Tá tá? E bom. eu vou pegar uma recomendação com você e você vai entender como esse quebra-cabeça começa a fechar e como isso vai te dar mais resultado, tá Tá bom? bom. Rodrigo, você está me falando do João. Eu estou percebendo que o João, ele entra no perfil de clientes que eu quero proteger, porque eu não escolho qualquer cliente. Hoje eu trabalho com a porta fechada para a rua e eu só realmente entro em contato com as pessoas se as pessoas têm perfil para se tornar meu protegido. Você está me falando do João, que ele é casado, empresário, bem-sucedido e que ele tem um filho que é o Júnior. E que esse filho precisa muito, mas muito da estrutura familiar, porque ele é um filho especial. Mas esquecendo um pouco do maior problema que esse João tem, Rodrigo, eu queria que você me falasse o seguinte: quais são as características do João? Você sabe de algum valor moral que esse João tem que você acredita que admira, por gerar essa admiração por ele? O que ele é muito parecido com você? Aí o cliente vai pensar, poxa, Marcele, eu nunca tinha parei para pensar, mas eu admiro o João porque o cara é muito trabalhador, ele é muito esforçado, ele é muito fiel, ele é muito honesto, e ele é muito corajoso, afinal de contas a esposa não trabalha e ele que banca a casa, ponto. Veja bem, olha como isso é poderoso. Aqui eu quero te entregar mais do que um não, tá? Que você vai reverter. Uhum. Na hora que você vai ligar para o cliente, você praticamente tem um raio-x desse cliente. Ele, em 2 minutos de conversa, ele já vai estar esperando a sua ligação, porque você já tem a sua estratégia, que, na minha opinião, é muito assertiva. E ele já vai ficar até curioso em falar, cara, como que ele sabe tanto de mim? Aí você é o João e eu vou ligar. João, aqui quem fala é a Marcele, certamente o Rodrigo avisou que eu te ligaria, se ele não tivesse avisado, eu não entraria aqui te atrapalhando com a minha chamada, mas o motivo da minha ligação é breve, você pode falar comigo um instante? E aí o João vai falar que sim. Sim, Uhum. João, a gente não se conhece, mas nós temos algo muito em comum. O Rodrigo comentou comigo que você é muito honesto e você cuida muito da sua família. E por você ser um pilar financeiro e um empresário de grandes responsabilidades, eu acho que faça sentido você conhecer meu trabalho. Eu quero saber se eu posso passar na sua empresa amanhã às 11 horas da manhã ou você prefere na sexta-feira no final do dia. Aí você marcou a reunião. Aí você vai abordar esse cliente, tá? Com Tá toda a bom. estratégia que você sabe fazer. Eu não consigo te ensinar a abordar um cliente aqui em mais de 35 Sim. minutos. Uhum. Mas o que você pode fazer
no fechamento da abordagem, porque existe uma estratégia, Rodrigo, para você fazer o fechamento na abordagem. E pode ser aqui que você tem um ponto a melhorar, tá? Você vai falar o seguinte: João, eu com a minha expertise, com a minha especialidade em proteger famílias, eu realmente vou voltar para o meu escritório, para a minha residência, onde eu preparo os meus projetos, e eu vou pensar calçando os seus calçados. Mas mesmo nem de perto eu vou conseguir entender a sua responsabilidade e as suas preocupações com a sua família. Nem de perto eu vou conseguir ter a percepção das suas preocupações que você tem com seu filho júnior e por você ser o principal pilar financeiro. João, né? A gente tá falando João, né? João, todos nós temos 4 grandes riscos. Todos nós temos 4 grandes riscos. O primeiro risco é viver muito. Hoje as pessoas vivem aí com muita tranquilidade, mais do que 90 anos. O segundo grande risco é uma invalidez. E eu não estou me referindo a ficar numa cadeira de rodas, que isso a gente vê pouco aqui no Brasil. Mas eu estou me referindo a uma morte financeira, onde, por sinal, empresários têm bastante riscos, né? Que é uma morte financeira. O terceiro risco é uma doença grave. Um diagnóstico de um câncer, de um infarto, de um AVC, de uma cirurgia, de um transplante. E o quarto grande risco é uma ausência precoce. A minha pergunta aqui, João, você conhece alguém que viveu muito e não teve dignidade? Aí o cliente vai falar. Você conhece alguém que teve uma doença grave e precisou acabar com o patrimônio para tratar dessa doença? O cliente vai falar. Se ele falar que sim ou que não, você pode trazer a sua experiência, os seus insights como exemplo. Agora, João, eu quero te perguntar uma coisa. Qual que seria o impacto de um pilar financeiro com as suas responsabilidades que eu estou vendo aqui, que hoje eu estou vendo que tem um custo de R$20.000, se ontem tivesse acontecido algo com um filho que é dependente vitalício? Conta para mim. Aí o cliente vai falar. Aí você vai perguntar: e quais são as alternativas que você tem? Quais são as alternativas que você tem? E o cliente vai falar. Aí você vai fazer uma pergunta: e o que mais? E o cliente vai falar: não tenho mais. Aí você vai falar o seguinte: dentro dessas 4 grandes prioridades, na sua opinião, você como empresário, você como um cara inteligente, um cara que sabe controlar as suas finanças, que soube controlar muito bem a sua empresa e que agora você está vendendo a sua empresa por uma escolha sua, e uma decisão muito difícil, por sinal. Mas dentro desses 4 grandes riscos, o que é mais preocupante para você? De 1 a 4. E o cliente vai falar. Aí você vai fazer uma pergunta para ele. João, nem sei se é João ou Pedro, mas tudo bem, é o João. João, se eu for capaz, dentro da minha especialidade, da minha expertise, em criar um instrumento para você e para sua esposa, personalizado, teria algum motivo por você não se tornar o meu protegido? É aquilo que você falou no começo, na abordagem. Na abordagem. Sim. Aí o cliente vai falar: eu preciso fazer conta. Eu preciso entender melhor. Eu preciso falar com a minha esposa. Fora isso, existe mais algum motivo? Não, Marcele. Não vejo outro motivo. Se você for capaz, eu acredito que é o que eu precisava para a minha estrutura familiar. E aí, dentro desse peso, Rodrigo, você precisa agora aprender de uma vez por todas
que o seguro não é como comprar uma camiseta ou comprar qualquer coisa que você tem possibilidade de 7 dias trocar, como no shopping. Você vai lá e troca ou Sim. devolve. O seguro de vida, imagina o seguinte, que é como uma casa, uma compra de uma casa. E você pode falar dessa maneira para o seu cliente. É a compra de um carro que você não vai comprar e ficar por 1 mês ou 2 meses e depois você jogar fora. É algo que vai te acompanhar por toda a vida. Então é algo sagrado. E quando eu digo que é algo sagrado, esse instrumento, João, ele precisa fazer sentido para quem mais precisa. Se ontem você não tivesse voltado para casa, que é a sua principal preocupação, para sua esposa. Não vai fazer sentido algum fazer sentido esse instrumento para você e se sua esposa não aprovar. Então, para evitar que você perca o seu tempo, que eu sei que o seu tempo é muito valioso, eu gostaria de te dar 2 alternativas. Da gente marcar a segunda reunião com a Elisa, que é a sua esposa, ou antes da gente marcar a segunda reunião, eu marcar um Zoom com ela de 15 minutos, para eu explicar as suas maiores preocupações e alinhar com ela as preocupações dela também, porque o meu trabalho ele é personalizado. Eu não quero te vender nada. É você que vai tomar a decisão, como você está tomando a decisão de vender a sua empresa. Muito Deu para bom. entender? Muito. Agora me diz uma coisa. Dentro de tudo isso que eu falei, me fala 3 coisas, Rodrigo, que você vai fazer agora nas suas próximas reuniões. Uma que eu achei fantástica é a parte do valor moral, que de verdade eu nunca perguntei para um cara, e isso é verdade, até mais fácil, né, na hora de falar com o cliente. Calma, calma aí, antes de você falar da segunda coisa. Você fazendo isso, Rodrigo, você vai começar a construir uma tribo. Uma tribo. Porque você vai se relacionar. Ó, isso eu tenho até uma emoção. Eu consigo lembrar de clientes me mandando recomendação, falando das características, dos valores dos clientes. Então, a gente tem que parar nesse novo momento da economia, e é por isso que eu acredito que o meu método ele é muito atual. Por quê? É o que inclusive, eu falo muito lá dentro da mentoria com os meus alunos. Não dá mais para ter referência. Você saber que o cara é empresário, casado, com filho, isso é muito pouco. Isso, na verdade, a gente nem se conhece, mas você consegue olhar nas minhas redes sociais e saber que eu sou casada, Sim. que eu tenho um filho, que eu moro em Vancouver. Você consegue saber dessas coisas. Isso é pouco. E eu tenho certeza que saindo desse encontro, você colocar essas coisas em prática, você vai entender a magia que vai ser o seu resultado. Vai ser uma magia. Sim. Tá? Continua, por favor. Não, muito bom. A outra parte, porque assim, a gente sempre pergunta se ele toma a decisão sozinho e tudo mais, mas envolver a esposa dizendo que também, né? Eu sempre falo isso, mas não da forma que você disse. Que, como é algo, eu sempre falo, como é algo familiar, é muito importante que os dois sejam juntos, né, para tomar uma decisão, mas a ênfase que você deu relacionado que não é algo que é como se estivesse comprando uma casa, um carro que vai acompanhar você pro resto da vida, não é algo que daqui a pouco você pode jogar fora e mudar e tudo mais. Também foi muito importante. E a terceira, de fazer ele pensar. A gente sempre faz, mas eu sempre faço também, porém, da forma que você falou, fica até um pouco mais claro. Dos 4 riscos, né? E deixar evidente isso para ele. Né? Porque porque assim, o que acontece? A gente vai, conforme vai passando o tempo, a gente vai, às vezes, esquecendo de falar algumas coisas e até perdendo algumas coisas, né? Fica meio que no automático, né? Esse é o erro, né? Esse é o erro, né, Marcelo? Ficar no automático, né? Tratar todo mundo da mesma forma, né? E não existe isso.
Então, evidenciar os 4 problemas, que ao viver muito, invalidez, que é uma morte financeira, uma doença grave ou uma ausência precoce, mas deixando claro, né, a gente faz isso, mas evidenciando mais ainda, com mais ênfase também, algo que eu preciso colocar no meu dia a dia, fazer amanhã, inclusive. Não, Muito sensacional. bom, Não, sensacional, porque muito isso bom. vai fazendo um quebra-cabeça, as peças se juntarem e formar um lindo quebra-cabeça, porque o É isso aí. projeto que você cria para o seu cliente, Rodrigo, ele precisa entender que é personalizado, ele tem que pensar, você tem que fazer o seu cliente pensar como que ele viveu tanto tempo sem te conhecer, Sim, é isso aí. sem esse instrumento. É isso Ele aí. não vai, você tem que mostrar um desconforto de falar como que eu estou respirando sem ter conhecido o Rodrigo. E aí você tem que ser capaz, dentro de todos os treinamentos que você já tem, todas as orientações que você recebe na seguradora, de elaborar uma proposta que realmente faça sentido. Porque Sim, o que eu vejo, e principalmente dentro do Fluente em Vendas, porque eu tenho mais contato presente lá com o pessoal, é pessoas que não sabem ainda, mesmo estando na atividade, formar uma venda sob medida. Entregar capital segurado sob medida, a importância para o cliente. E o maior erro que eu vejo de alguns corretores de seguros, não estou falando que é o seu caso, mas é querer vender seguro resgatável antes de querer sim, vender seguro, é isso aí. entendeu? Então, a primeira coisa que você Sim, precisa fazer para um cliente como esse, qualquer cliente, tá? Qualquer cliente, que é isso que vai fazer você ter longevidade, é ele comprar o seguro. Então, é ele comprar, presta atenção, olha esse exemplo, é ele comprar o carro. Eu falo do carro porque eu vendi carro, então eu sei, né? Primeiro você tem que vender o carro, para depois você falar em carro automático e teto solar. Primeiro você tem que fazer ele querer comprar o apartamento naquele condomínio, para depois ele escolher se ele vai morar no 20º andar ou na cobertura. sim, Então, a decisão dele comprar um seguro resgatável ou um seguro que não é resgatável é só uma questão de forma de pagamento, sim, entendeu? Se ele quer pagar de forma, numa estratégia temporária ou numa estratégia que vale por toda a vida e que dê benefício aí para a terceira e quarta idade ou deixar uma herança para o filho e tudo mais. Então, é isso, porque a venda, ela é igual. A forma de pagamento que é o cliente que vai decidir, entende? sim, lógico, é. É que Que assim, legal. ninguém faz seguro de vida pensando em reserva, em proteção, né? Depois, aí você monta a estratégia devido à posição de pagamento do cliente e a estratégia de traçar junto. Não, mas foi muito, muito bacana, viu, Marcelo? Isso aí, muito legal mesmo. A parte que eu mais gostei, para ser sincero, é a parte dos valores. Isso aí, de verdade, no o cara parece que você é amigo do cara sem conhecer o cara, né? Essa é a verdade, Sim, né? Sabe mais do cara do que muito bacana mesmo. sim, Essa foi sim. muito boa. Isso Tem aí. mais alguma coisa, Rodrigo, que eu posso te ajudar, que eu possa Sim, contribuir aqui na nossa conversa, que a gente tem ainda mais 20 minutos? show de bola. Assim, ó, o que mais me dói, e aí eu preciso ouvir você. Como que você fazia para ter, assim, recomendações? Lógico, é o primeiro ponto, você tem que ser recomendável. Isso, graças a Deus, a gente que faz um bom trabalho, a gente é. Só que assim, eu estou dizendo, Marcelo, na parte do tipo, acabei de te atender, Marcelo, legal, bacana. Marcelo, deixa eu te falar. E aí eu peço a recomendação para você. Lógico, eu tenho também bastante recomendações assim espontâneas de clientes meus que me mandam, falam: "Poxa, Rodrigo, eu quero que você atenda esse cliente. Faz sentido, meu sogro, meu primo, enfim, é empresário aqui vizinho". Só que você me pergunta: "Rodrigo, você tem bastante recomendações durante a semana?" Não, eu não tenho. Eu tenho recomendações assertivas, que aí o cara me passa. Vamos parar de vez eu ter 5, 6 recomendações, eu tenho duas, mas duas que eu vou e fecho, porque o cara super me recomendou, conhece meu trabalho e tudo mais. Só que, lógico, né? Vamos fazer uma conta básica. Se eu conseguindo tirar duas recomendações quentes, faço dois. Se eu tiver mais,
vou fazer mais. E esse é meu objetivo. Então, o que acontece? Como que você, que, poxa, por tanto tempo esteve em alta atividade, e é assim, eu falo que o nosso área são as recomendações, é cliente recomendando, é o nosso pão, vai? Como que você fazia, como é a forma que você falava para o cliente não dar as desculpas do tipo, ai, Marcelo, vou pensar, peraí, não tenho nada de cabeça, ou aquela desculpa assim, olha, eu tenho bastante pessoas, eu já ouvi isso no começo da minha atividade, graças a Deus, agora não muito, mas acontece ainda um pouquinho. Quando é um mercado, uma recomendação que você teve, e essa pessoa que está te conhecendo ali agora, fala, olha, deixa eu entender um pouquinho mais, aí eu vou te passar as recomendações, que também é uma objeção verdadeira, não deixa de ser, e a pessoa fala, então eu vou ver primeiro, depois eu te passo, e aí acaba esquecendo. Como que você fazia para ter um alto volume de recomendação? Bom, primeiro eu quero te recomendar a não pensar em ter um alto volume de recomendação. Porque se você Legal. tiver muito nome, esse nome, em algum momento, ele vai perder qualidade. E se você já tem muita assertividade, você pega 2 e fecha com 2, tá? Vamos fazer um exercício aqui de você aumentar para 3, e depois você aumentar para 4, e depois você aumentar para 5. Por quê? Porque se você já ir para a meta dos 5, o que vai acontecer com o seu cérebro? Presta atenção. Você rapidamente vai identificar, poxa, eu tenho 5 nomes aqui. Só que o seu cliente, ele não vai, com muita entrega, te entregar tantos detalhes de 5 clientes. Mas você Sim, pode ter habilidades de aumentar 50% do que você já pega. Olha que sensacional. De forma gradual. Então, essa semana, você fala, não, eu vou pegar 3. Daqui 7 dias, eu vou pegar 4. E daqui mais 7 dias, eu vou pegar 5. E aí, você faz exatamente o que você já faz com 2 nomes, mas com um diferencial. Ao invés de você pedir, você vai explicar o porquê que as pessoas te recomendam. tá. Rodrigo, deixa eu te explicar aqui uma coisa. O João te recomendou porque eu sou uma profissional diferenciada. Só para você ter uma ideia, eu invisto 5 horas da minha semana para estudar a melhor estratégia para cada cliente. O João te recomendou porque eu tenho a capacidade de criar os melhores instrumentos de proteção para os meus clientes. E o João me recomenda porque eu sou uma pessoa confiável. Então eu queria te pedir, Rodrigo, eu percebi que nós temos algumas amizades em comum. Porque afinal de contas, você já conhece o João, você já conhece o Matheus, você já conhece o Guilherme, todos eles se tornaram meus protegidos. Quem são as 3 pessoas que você conhece que têm características como a sua, que pensa na família, que tem um valor inegociável, que é ser honesto, que é trabalhador? Quem são essas pessoas que você conhece? E aí espera. Aí dele ele vai falar 1, 2, mas a sua meta é 3, você quer o 3. Aí você vai perguntar para o seu cliente: Rodrigo, posso te fazer uma pergunta? Quem é a pessoa mais inteligente que você conhece? Rodrigo, quem é o cara mais workaholic que você conhece? Tudo voltado aos valores daquele cliente, aos seus valores também. Daí você fala, não, por que eu estou te perguntando isso, Rodrigo? É porque eu acredito muito que as pessoas não conseguem ter grande sucesso se não trabalhar. E a única coisa que impede das pessoas trabalharem é elas terem uma morte financeira. E é por isso que as pessoas me recomendam. E eu não estou aqui para te pedir uma lista de 30 nomes, porque eu não daria conta. Não daria conta. Eu só tenho 2 mãos e uma voz. Mas eu queria que você me passasse o contato de 3 pessoas
e falasse para essas 3 pessoas que eu vou falar em seu nome. É assim. Então começa, Rodrigo, um nome por cada vez. De 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5. O maior erro de vendedores de seguro que eu conheço é achar que para ganhar 1 milhão de comissão precisa ter 1 milhão de recomendação. Presta atenção no que eu vou te falar, que isso é poderoso, tá? Isso é poderoso que eu vou te falar. Se você não tiver tesão em ligar para aqueles clientes, é melhor você jogar fora aquelas recomendações. E você só vai ter tesão de ligar para os seus clientes, eu não estou falando nem de poder aquisitivo, tá? Não estou falando isso. Mas você só vai ter tesão de falar com os seus clientes quando os seus clientes, as suas recomendações forem assim, dessa maneira que eu estou te falando, conectado às suas características, às suas crenças, aos seus valores, conectado àquela recomendação, que aí você vai construindo um alicerce. Muito bacana, Marcelo. Muito bacana. Pode ir para outra. Não, a minha pergunta é mais prática. Você costumava pedir... Eu tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira, você costumava pedir recomendação em qual parte? Na abordagem, no fechamento? Como que você fazia? Que você sentia mais à vontade, via que tinha mais resultado? E aí, voltando um pouquinho, a outra pergunta foi emendada, daí você pode responder depois. Quantas atividades você normalmente fazia por dia? Legal. Primeira pergunta. Qualquer momento, você pode pedir recomendação. Mas eu acredito que nesse momento atual, eu pediria recomendação na abordagem. E eu vou te dizer como que eu pediria, tá? Tá bom. Rodrigo, fez sentido para você a nossa conversa? Eu te entreguei valor para você nessa conversa? Não, claro, óbvio. Não, eu nunca tinha parado para pensar nisso, Marcele. É o seguinte, eu só chego nas pessoas por uma recomendação. Mas eu não quero, olha a estratégia, eu não quero que você me recomende ninguém agora. Mas eu gostaria que você me passasse 5 nomes, só para na nossa segunda conversa eu te lembrar para você me passar os contatos. Tudo bem? E aí eu só pegaria os nomes, eu pegaria mais informações, todas as informações, menos o telefone. E aí eu fecharia o meu pedido de recomendação assim. Porque o meu intuito aqui não é vender para qualquer um. Primeiro, eu preciso entender se vai fazer sentido para você. E aí, você vai mostrar para o seu cliente um valor moral que é o quê? Ser generoso. Você vai mostrar que você está só entregando para ele. Você não está querendo nada em troca. Por quê? Se esse cliente não te receber para o fechamento por qualquer motivo, você já tem todas as informações e ele vai estar em dívida com você. Você só pede o contato. Rodrigo, compartilha comigo o contato do João, do Pedro, da Natália, da Paula e do Gustavo. E aí ele vai compartilhar com você, porque ele está com dívida com você. E aí você já tem todas as informações, você não precisa de mais nada dessa recomendação. É muito melhor do que você só ter um número, o contato. Sim. Porque quando você pede a recomendação na abordagem, talvez você não se sinta, não tenha nem tanto tempo e oportunidade, porque você não gerou ainda tanta confiança de pegar tantos detalhes assim da recomendação. Então você pega as características daquela recomendação, menos o telefone. E aí, no fechamento, você só pega o contato. Legal. E deixa eu só emendar uma pergunta nisso que você acabou de falar. Sim. Vou te sugar aqui, viu, Marcelo? Vou te sugar aqui, aproveitar. Aproveita, viu? Porque, ó... Deixa eu te falar. Você ganhar outra mentoria dessa, eu vou te contar um segredo, tá? Os meus mentorados estão com ciúmes disso, porque você acha que eles têm ao vivo comigo, individual? Não, não é individual, não. Mas vamos lá, fala pra mim. Vamos lá, um cara que você pediu a recomendação, não te recebeu para o fechamento. Como que você faz para a pessoa que ele te passou o contato porque estava em dívida com você? Por exemplo... Não entendi essa pergunta. Vamos lá. Você me abordou,
Por exemplo, que você me deu, você me abordou, beleza, te passei os 5 nomes, aí as características. Não te recebi para o fechamento, por algum motivo. E você me pediu o contato das 5 pessoas que você pegou comigo os nomes, correto? Entendeu Certo. aqui? Uhum. Não fechei com você, não fechei. Como que é o teu TA para essas 5 pessoas que o cara te recomendou, mas ele mesmo não fechou? Muito simples, vamos fazer uma ligação aqui. Você é o cliente e o João é a pessoa que me passou o contato, tá? Tá bom. Rodrigo, tudo bem com você? Quem fala é Marcele, você não me conhece, mas quem me passou o seu contato foi o João. Eu acredito que ele não teve tempo ainda de falar para você que eu te ligaria, mas você pode falar comigo um instante? E aí ele vai falar, claro, pode, ou não, ai, me liga daqui a pouco. Aí você liga, beleza. Bom, Rodrigo, eu estive com o João há 2 semanas atrás, eu desenvolvi um trabalho personalizado para ele, e ele me falou, inclusive, que você é um cara extremamente honesto, você é um cara trabalhador e que se preocupa muito com a sua família. Foi só por esse motivo que ele me passou o seu contato. Como eu desenvolvo o meu trabalho só por meio de recomendação para manter a qualidade do meu trabalho, eu gostaria que você conhecesse o instrumento, a tecnologia de planejamento que eu desenvolvi para o João, da mesma maneira que eu desenvolvi para o Gustavo também. E aí, se você achar que é interessante, como o João gostou, a gente dá continuidade de preferência, inclusive com a sua esposa. Então, esse primeiro contato, Rodrigo, não é para eu te vender nada, porque eu não sou aquela vendedora chata, tá? É realmente para você entender o que eu faço e se faz sentido para você. Tudo bem se a gente conversar, hoje que dia? Hoje é quarta, né? Amanhã, no final do dia, ou sexta-feira, às 11 horas, o que funciona melhor para você? Tá. Manda uma objeção. Ai, Marcele, mas por que o João passou meu contato para você? O que ele falou? Nossa, Rodrigo, desculpa. Certamente ele não comentou com você que eu te ligaria, tá? É correria mesmo do João, mas deixa eu te falar uma coisa. A nossa conversa ela vai ser rápida e objetiva, até porque eu sei que você não gosta de perder tempo, você é um cara que controla muitas coisas, muitos setores na sua empresa. Mas o trabalho que eu desenvolvo, Rodrigo, é pensando na sua longevidade, na sua terceira e quarta idade e principalmente nos seus filhos. Como você é um cara que se preocupa com a família, porque o João comentou comigo, você não vai perder seu tempo comigo. É melhor para você a gente ter essa conversa via Zoom? Você acha que é mais produtivo para você via Zoom? Ou você prefere que eu esteja na sua empresa sexta-feira às 11 horas da manhã, porque eu vou ter uma reunião do lado do seu escritório? Tá. Numa dessa, eu vou falar o que normalmente a gente escuta quando o cliente não se tornou cliente. O cara pergunta, mas Marcelo, legal, o João é teu cliente desde quando? Ele fala isso? Ainda mais hoje. Ainda mais hoje. Ó, eu tive uma vez uma objeção, só pra você saber, tá? Eu tive uma objeção que o cara. É que assim, eu vou ser muito sincero, eu não ligo, eu posso estar errado. Mas quando o cara não se torna meu cliente, dificilmente eu ligo para recomendação que ele me passa. De Tá, verdade. eu vou te falar, tá errado. Tá errado. Você comentou comigo, no começo da nossa mentoria aqui, que você tem a missão de proteger. E você também comentou comigo que o não faz parte do nosso negócio. Uhum. Não dá, Rodrigo, para você ignorar as recomendações de pessoas que não fecham. Eu vou te dizer o seguinte: eu consegui mudar a minha rota na seguradora porque eu protegi um cliente de uma recomendação de um cara que deu assim, saindo e me deixando falando. Verdade. Tá? E tô falando sério isso é verdade, eu não minto, tá? Isso é verdade. Então, assim, a partir de agora, eu sei que você anotou todos os insights que assim a Sim. gente teve, mas você tá rasgando dinheiro. Porque a escolha de fechar o seguro ou não fechar não é do recomendante.
É da pessoa, né? É da pessoa. E agora, respondendo a sua pergunta, o que que você pode falar? Primeiro, eu, Marcele Del Valle, em 8 anos, comercializando 1.492 apólices que ficaram ativas na seguradora, fora as que foram canceladas por motivos X, Tá. eu nunca tive esse tipo de objeção, tá? Sabe por Mas, que que acontece? Só ah, para você entender. Interior. Interior. Vou te dar um exemplo. Eu fui para uma cidade do interior. A primeira pergunta que o cara me fez quando eu liguei: quantos clientes você tem aqui na cidade? Porque interior é aquela coisa, todo mundo conhece todo mundo. ok, aí sim, fala assim, olha, Entendeu? a estratégia que eu desenvolvo, ela é uma estratégia confidencial. Então, no momento que você se torna o meu cliente, que eu cuido do seu planejamento, eu não vou sair falando do seu estudo. Mas, respondendo a sua pergunta, Rodrigo, hoje eu vivo nessa cidade há tantos anos. E dentro dessa cidade, existem tantos clientes que compram o meu produto. Mas, se você me perguntar quem são os meus clientes, eu não vou te falar porque isso é confidencial. Show. Já pensou? Já pensou se eu ficasse falando para você? Aí é um detalhe, aí você consegue antecipar isso na abordagem, que eu não sei como que é a sua abordagem, mas a minha abordagem, Rodrigo, ela é muito profunda. Eu consigo saber quanto que o cliente gasta com a ração do cachorro. Então, eu uso isso, inclusive, como argumento. Como que eu vou ficar falando para uma pessoa que eu nem conheço quanto que é o custo de vida? Então, gera confiança. A gente não pode abalar a confiança. Mas você pode falar. Por exemplo, quando eu atendia muitos médicos, você que entra no mercado de empresários, ou quando eu atendi muitos dentistas. Rodrigo, faz mais ou menos umas 16 semanas que eu converso somente com dentista, porque eu sou especialista em dentistas. Aqui no Brasil, inclusive, não existe profissional que entende tanto da necessidade de dentistas como eu. E eu não recordo algum dentista que tenha falado não para minha estratégia. Agora, se existe alguém que falou não para essa estratégia, que agora nesse momento eu não consigo lembrar com tanta clareza, ou é porque não entendeu o meu trabalho, ou é por conta de saúde, ou questão de valores mesmo. Se a pessoa não se preocupa em proteger a família, de não proteger o dinheiro, de não proteger a dignidade, a estrutura dele, ele não serve para ser cliente. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Aí você tem que respeitar Show. os valores. Eu já tive Aham. cliente, Rodrigo, e você também, que com certeza fala, não, tudo bem, se minha família, se eu morrer, minha família se vira. Você vai tentar mudar Ou esse a valor gente para esse escuta. cliente? Aham. Não vai mudar. Mas você vai ter muito mais clientes que se preocupam com a família, Sim, tá? sim, não, muito Então, bom. assim, nós chegamos aí no final da nossa mentoria. Eu espero que você tenha tido um bom aproveitamento aqui na nossa conexão. Muito bom, Eu vou Marcelo. estar torcendo para os seus sims e me acompanhe lá nos canais que eu tenho, porque tem muita coisa bacana que eu estou preparando, tá? Tá bom, E se lógico. surgir qualquer outra coisa, dentro aqui do tempo que eu tenho, você pode contar comigo, tá bom? Viu? Quero te agradecer de verdade. Obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer falar com você. Aprendi muito. Eu tenho apenas 1 ano e 2 meses de atividade, então assim, eu brinco, né? Eu falo que sou uma criança ainda nesse negócio. Tem muitas pessoas, né, para me ensinar e poxa, foi um momento muito valioso, viu? Obrigado de coração Nada. mesmo. Foi Eu muito quero, eu bom. quero saber se eu posso te fazer um pedido. Pode, lógico. É o seguinte, você anotou aqui algumas considerações relevantes e que você vai executar, pelo menos é o que eu estou acreditando, que você vai executar. Não, mas lógico, você acha? Você já teve resultado por um pequeno insight que você viu lá no áudio do Telegram. Qual que é o Sim. pedido que eu quero te fazer? Você tendo mais resultados, compartilhe isso com outros corretores de seguros. Os corretores de seguros, Rodrigo, eles são carentes desses insights.
de treinamentos valiosos, diferentes de quem fez acontecer. Porque diferente de você que você comentou comigo, que você teve muita aceitação no começo, eu tive muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu pensei em desistir, porque eu não tinha aceitação. E é por isso que eu desenvolvi essa linguagem do Fluente em Vendas. É uma linguagem diferente, você percebeu, né? É uma linguagem diferente. Lógico. Então, compartilhe isso com outras pessoas, porque dessa maneira você não vai ajudar meia dúzia de corretor de seguro, como eu estou ajudando aqui. Você vai ajudar outras famílias a terem o seguro de verdade. Esse é o meu objetivo. Tá? Show, não, pode deixar, pode contar comigo, de verdade. Então tá bom. Sucesso, bom descanso para você e a gente se fala, viu? Um beijão. Obrigado, viu, Marcele? Deus abençoe, viu? Tchau, tchau. Amém.